Uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Mais uma semana aí começando, mais uma semana em que Deus nos permitiu, viver e estarmos aqui no nosso devocional para juntos nós aprendermos com a palavra. Hoje o nosso devocional vai falar sobre um momento em que Deus nos corrige. Um momento em que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Porque toda correção que vem da parte de Deus nos mostra o amor e a misericórdia que Ele tem para com as nossas vidas. E em Hebreus, capítulo 12, verso 11, diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, quando chega esse momento em que nós, nas nossas fraquezas, na nossa fragilidade humana, na nossa humanidade, na nossa carne, na nossa natureza humana, pendemos a fazer coisas que desagradam a Deus, que nos afastam da sua presença, que nos façam desviar do propósito, dos caminhos que Deus traçou para nós, que nos fazem nos afastarmos do centro da vontade de Deus. Chega este momento em que o nosso Pai, o nosso Abba, com a sua misericórdia, decide nos disciplinar. Porque um pai disciplina um filho. Todo pai que ama o seu filho jamais vai deixar o seu filho tomar um caminho errado, um caminho de erros, um caminho que mais tarde, através daquele erro, vai lhe trazer consequências. Então, todo pai que ama o seu filho, ele corrige o seu filho, ele confronta o seu filho, ele sempre vai colocar um limite, nos seus filhos, nas atitudes dos seus filhos, para que esse filho mais tarde não venha a ter um futuro de desgraça. E Deus, como Ele é o nosso Pai, aquele que nos criou, que nos formou, aquele a quem nos deu o direito de ser filho através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele também permite que nós passemos por momentos de disciplina. E aqui a palavra nos diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Porque quando o Senhor, pela sua misericórdia, Ele decide nos disciplinar, nos chamar a atenção, permitir alguma situação de dificuldade na nossa vida, é porque com certeza nós estamos tomando um rumo diferente daquele que Ele traçou para as nossas vidas. Provavelmente nós estamos nos desviando, nos afastando do caminho, do centro da vontade dEle, estamos pegando atalhos. E nesses atalhos que a gente costuma pegar, indo pelos nossos impulsos, pelos nossos sonhos, pela nossa perspectiva humana, que é uma perspectiva errônea, por uma expectativa humana. Nessa semana eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem muito poderosa acerca do perigo das expectativas. E quando nós tomamos então este caminho que nos afasta do centro da vontade de Deus, que nos faz errar, que nos faz pecar,
que nos faz afrontar a Deus de alguma forma, Ele, pela sua misericórdia, pelo seu amor fraternal, nos corrige, nos permite uma situação de disciplina, para que nós possamos parar, pensar, refletir e voltar os olhos para o alto e nos dar conta de que, se continuarmos naquele caminho, nós com certeza pereceremos. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, quando Deus ele permite uma situação na nossa vida, a primeira reação que nós temos é de pensar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, e nos questionar e questionar a Deus e perguntar a Ele por que Ele permitiu aquela situação na nossa vida. A primeira atitude que nós temos é dobrar os nossos joelhos e perguntar a Deus por quê. Por que aquela luta, aquele problema, aquele vento? Por que Deus, se Ele nos ama, permitiu nós viver tal situação? Então, ao primeiro momento, nós não entendemos que é uma disciplina de Deus e também não entendemos o porquê Deus permitiu de passarmos por tal situação, por tal disciplina. Então, para nós, a disciplina momentaneamente nos produz tristeza e não alegria, porque sempre quando estamos sendo disciplinados, nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Quando nós paramos de nos lamentar e nos justificar diante de Deus, quando nós paramos de tentar entender o porquê Deus permitiu tal coisa na nossa vida, e começamos a entender o que aquela disciplina, o que aquela correção, o efeito que está causando em nós, no nosso caráter, nas nossas atitudes, no nosso cristianismo, nosso lugar de filhos diante da presença de Deus, quando nós paramos para analisar e refletir os frutos que aquela disciplina, que aquela correção causa na nossa vida cristã, aí nós começamos a entender, aí nós começamos a agradecer a Deus, porque Ele nos mostra que aquela disciplina produzirá em nós frutos, produzirá em nós mudanças, produzirá em nós uma mudança de comportamento, de atitude, de vivência. Essa advertência, essa disciplina de Deus vai nos fazer mais tarde gerar fruto do Espírito Santo em nossa vida, talvez frutos que a gente nem gerava mais, porque estávamos no erro, estávamos fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então, quando o Espírito Santo ele começa a abrir os nossos olhos e mostrar para nós que a disciplina de Deus é necessária nas nossas vidas, para que mais tarde essa disciplina venha gerar frutos na nossa vida espiritual, na nossa vida de cristãos, aí nós começamos a nos alegrar, porque nós começamos a entender que a disciplina de Deus para nos corrigir, para nos confrontar no nosso erro, ela é necessária. Quando um pai deixa o seu filho permanecer nas suas atitudes erradas, permanecer errando, se um pai está vendo o filho se desviar do caminho, se desviar das coisas certas, das coisas certas, e começar a fazer coisas erradas,
E se esse pai continuar, ver o seu filho errando e deixar ele permanecer no erro, mais tarde, esse filho vai dizer: ó pai, tu me viu fazendo coisas erradas, tu me viu caindo, tu me viu perecendo, tu viu o mundo me tragando, tu viu Satanás querendo tomar minha vida, minha alma, e você não me corrigiu, o Senhor não me corrigiu. Por que o Senhor não me corrigiu? Por que deixou eu chegar nesse estágio de erro, de pecados, que me trouxe até o nível de escravidão, de decadência que eu estou? Então, um pai que deixa o filho permanecer no erro, na verdade, esse pai, ele não ama verdadeiramente seu filho. Porque todo pai que ama o filho, disciplina o filho, para que ele possa, mais tarde, entender que a correção do seu pai lhe salvou de desgraças futuras. E aqui a palavra, ela é bem clara em dizer que a disciplina, no momento em que estamos vivendo ela, nos traz tristeza, nos traz amargura, nos traz conflitos, nos traz questionamentos. Mas quando começamos a entender que a disciplina que Deus aplicou em nós foi necessária, porque nós estávamos nos distanciando da sua presença, do centro da sua vontade, aí nós começamos a nos alegrar, porque Deus, o nosso Pai, nos amou de tal maneira que nos disciplinou. Que a sua misericórdia foi tamanha com a nossa vida que permitiu um tempo de aflição, de lutas, de adversidade, para que nós pudéssemos voltar os olhos para o céu, clamar a Ele e entender os propósitos dEle e voltarmos para o centro da sua vontade. Então hoje, se você está sob a disciplina de Deus na sua vida, alegre o seu coração, porque ao invés dos teus pensamentos que te levam a acreditar que Deus permitiu tudo isso porque não te ama, porque não está contigo, porque te abandonou, lembre-se desta palavra de Hebreus 12:11, que essa disciplina vai gerar em você frutos, mudança de vida, mudança de caráter e retorno ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você pode agradecer a Deus nesse dia, porque a sua misericórdia foi tanta na sua vida, que permitiu essa disciplina, para que você mais tarde venha voltar a produzir frutos no seu reino. Porque quando nós estamos no erro, nós deixamos de frutificar no reino de Deus. Mas quando nós somos disciplinados, nós voltamos nosso olhar para Ele e decidimos regressar ao nosso primeiro amor. Então, agradeça a Deus no dia de hoje. Se você está passando por um momento de disciplina do Pai na sua vida, entenda, é o amor dele por você. Disciplina de Deus é amor. Disciplina de Deus é misericórdia. Disciplina de Deus é o teu retorno ao centro da sua vontade. Amém? Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.